Imagina que quando eu estava descendo do ônibus, assim, tinha dois protestantes sentados, assim, e quando eles me viram descendo do ônibus de batina, um já cutucou o outro, assim, puxou o papelzinho de dentro, assim, né, falou, é nosso. Hoje é dia de São João Nilma e nós estamos aqui no Instituto do Verbo Encarnado com a Jornada Bíblica e o Padre Wagner fez uma pregação muito bonita. Qual que foi o tema que o senhor falou, Padre? Foi sobre a identificação científica da tumba de São Pedro. O tema foi belíssimo e aí eu pedi pro Padre que se pudesse nos brindar com alguma colocação. Eu falei, Padre, fala lá, faz um vídeo para o nosso canal. Ele prontamente aceitou. E eu perguntei, Padre, o que o senhor gostaria de falar? E ele mesmo, como sacerdote, ele é Padre do Verbo Encarnado há 16 anos, ele vai falar para você sobre Nossa Senhora. Então a gente vai colocar o lapela aqui no Padre, vai deixar ele bem à vontade aqui para se comunicar com vocês. Padre, é todo seu. Muito bom, Anderson. Olha, né, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha um mês de padre, de ordenação, né? E aí eu estava lá no Imbura, no Seminário Menor. Aí eu tinha um amigo que morava no Marcilac, então do Imbura para o Marcilac ainda tem mais uns 20 minutos, né? E esse meu amigo Leandro, casou agora, ele mora aqui no Colônia, falou, Padre, vamos tomar um café junto e bater um papo. Aí eu fui, peguei o busão, né? Mercedes, fui. Mas imagina que quando eu estava descendo do ônibus, assim, tinha dois protestantes sentados, assim, e quando eles me viram descendo do ônibus de batina, um já cutucou o outro assim, puxou o papelzinho de dentro assim, né? Falou, é nosso, agora. E aí eu não entendi, né? Eu tô descendo e ele, me entregou o papelzinho. Aí, como eu não entendi do que era, o que eu fui olhar, era um convite, culto, não sei o que, tal, Jesus é o Salvador. Aí eu parei assim, falei, escuta, desculpa. Vocês me viram bem? Aqui, né? Falei, olha, o que vocês têm para me oferecer? O quê? Vamos lá, né? A Bíblia, a Igreja Católica foi que deu a Bíblia. A Bíblia não caiu do céu, que nem o Padre Paulo Ricardo tem um vídeo muito bom, né? Que ele não caiu com zíper, não. Porque foi todo um processo de discernimento. A Igreja Católica decidiu qual é o livro inspirado e qual não é, porque você não tem como, não tem como saber se não for por uma autoridade. Santo Agostinho falava, eu não acreditaria na Bíblia, nos Evangelhos, se não fosse pela autoridade da Igreja Católica. Falei, então a Bíblia não tem. Outra coisa. A balela que fala assim, porque católico não lê Bíblia. Peraí, meu irmão. Se um católico for na missa todos os dias, ou pelo menos todo domingo, em 3 anos, porque você viu que cada ano tem um ciclo dos evangelhos, ele vai escutar quase toda a Bíblia. Porque tem a leitura do Antigo Testamento, Salmo, Novo Testamento, alguma epístola, e depois os evangelhos. Sim. Vai escutar todo o evangelho. Então, é só ir na missa todo domingo, você vai ler a Bíblia inteira. Mas depois outra coisa. Quebrada essa objeção de falar que os católicos não leem a Bíblia. Exatamente. E depois outra coisa, que a liturgia, a missa, se divide em 2 partes. Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Primeira parte, liturgia da palavra. Que vem falar que católico não lê a Bíblia. Né? Você que é um preguiçoso que não lê a Bíblia. Né? Outro. Mas não a igreja, falar que a igreja... Preguiçoso, irmão. Provérbio 6,6. Sim. Vai, preguiçoso ter com a formiga. Olha aqui, você imagina esse vídeo como não vai ser, né? O padre já tá mandando algum... Não, mas é verdade. Verdade. Porque você deixa lá aberta como muito no Salmo 90, não. E depois outra coisa, a igreja sempre recomenda ler a Bíblia. Recomenda muito. Outra coisa interessante, depois outra coisa. Porque a igreja católica escondeu a Bíblia do povo. Peraí. Se você tem hoje a Bíblia, é por causa do trabalho da igreja. Os monges copistas. Mas porque só a igreja tinha Bíblia. Meu irmão, para você ter uma Bíblia antes da imprensa, o culpado da Bíblia não ter sido mais popularizada é porque foi do Gutenberg, que foi nascendo no ano 1400 e pouco. Se ele tivesse nascido antes, a gente ia ter Bíblia. Olha o Gutenberg aí, porque o Gutenberg depois que fez a imprensa. Então, ter uma Bíblia tinha que ser muito rico. Que eram os rolos, né? Tinha que ter um espaço. Começa pelo espaço. Essa biblioteca aqui, acho que não dava nem pro primeiro capítulo de algum livro, de algum, né? Enfim, porque imagina que é os rolos, né? Então isso. Então, quer dizer, a igreja foi mantendo a Bíblia. Aí começou aí já, né? Falei pro amigo, não, segundo lugar, o que você tem para oferecer? Eucaristia não tem, porque para eles é simbolismo. É bisnaga panko com suco de uva, né? Pera aí, o padre católico, olha só isso. Agora me fala uma coisa. Não, por favor, você que está assistindo o vídeo. O que houve de mentira na boca do Padre Wagner? É bisnaga panko e suco de uva. Gente, é uma realidade. É verdade, Padre? Sim, claro. Sim. Tem que ser vinho. Jesus usou vinho, não usou suco de uva. Sim. Né?
Bom, então é isso. Depois simbolismo. Na nossa igreja é a presença real. Nós temos corpo, sangue, alma e divindade. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Né? Então eu falei, imagina que vocês não têm Eucaristia para oferecer. Que mais? E depois tem outra coisa, para terminar. Falei assim, depois outra coisa, para ficar órfão. Porque vocês não têm a Virgem Maria. Eu peguei, por exemplo, joguei. Não, fui embora, entendeu? Não serve Mas, para não, mim. Claro, não tem jeito. Não serve. Mas o que eu quero dizer com isso? A importância, olha só, a riqueza da Igreja Católica. E um presente que Jesus deixou para nós, a Santíssima Virgem Maria. Mas, Anderson, eu escolhi falar de Nossa Senhora também, porque eu tenho visto hoje em dia muitos católicos assim, com falsas ilusões ou alguns enganos meio assim camuflados, né? A mim me mandaram outro dia um vídeo de um pastor famoso, político, né? Que falou, padre, ele tá falando bem de Nossa Senhora, olha que maravilha, que coisa boa esse vídeo. E eu falei, não, peraí, pessoal, peraí. Nesse vídeo, ele proclamou os 4 dogmas marianos? Porque se não proclamou os dogmas marianos, não falou bem de Nossa Senhora. Ele pode falar, porque ela foi uma mulher especial. Minha mãe é especial, entendeu? A Madre Teresa era especial. João Paulo II é especial. Sim. Mas então, peraí. Então, não proclamou os dogmas, então não falou bem de Nossa Senhora. Então, padre, fica meio que uma ilusão ligada aos afetos. Claro, sentimental, exatamente, falou bem. Mas falou bem é meio que equiparar a uma mulher especial. Isso. Sendo que Santo Tomás de Aquino vai dizer que por Nossa Senhora, só pelo privilégio dela ser mãe de Deus, as virtudes dela são infinitas por causa disso, né? Então, Sim. Calma aí, os protestantes não têm esse olhar católico sobre Nossa Senhora. Não tem, exatamente, não tem. Inclusive, muitos têm inimigo. Agora que começaram com esse papinho assim, porque também eu acho que eu vejo tem uma forma deles de querer uma aproximação, ou talvez enganar muita gente também, né? Mas eu deixei claro, falei, se você não proclama os 4 dogmas marianos, então quais são? Em primeiro lugar, Maria é mãe de Deus. Ele falou isso? Não, em nenhum momento ele falou que Maria é mãe de Deus. Segundo, ele falou que Maria foi virgem perpétua, não só até o nascimento de Jesus, é virgem antes, durante e depois e toda a vida dela. Toda a vida dela, não. Ele falou que Nossa Senhora foi imaculada? Foi concebida sem pecado? Não. Falou que ela está viva agora, ressuscitada em corpo e alma, gloriosa ao céu? Não. Então, meu irmão, se não proclama os 4 dogmas, não fala a verdade. Eu vou falar brevemente aqui desses dogmas. Então, pessoal, veja bem, você que é católico, você vai receber a riqueza da Santa Igreja, porque não adianta ter uma admiração por uma Nossa Senhora que não é da Sagrada Escritura, que não é da Igreja, é qualquer outra. Mas não é a que o anjo olhou para ela e falou que ela era cheia de graça. E também não é essa que Lucas 1,48 vai dizer, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Nós, católicos apostólicos romanos, somos dessa geração, que proclama como bem-aventurada e não nega os dogmas que são inegociáveis, Exatamente. Pontos inegociáveis. E o padre, que estudou, que fez teologia, que fez filosofia, que dá aula no seminário, ele vai trazer para nós essa graça dos dogmas. Então, qual é o primeiro dogma Muito que bem. você vai estar trabalhando aqui com a gente, padre? Vai ser bem resumido, porque cada dogma a gente podia passar aqui semanas, né? Se vocês gostarem desse vídeo, eu peço encarecidamente, meu querido amigo e minha querida amiga, para você fazer um comentário para o padre trazer uma formação um pouco mais larga de tempo. Porque eu peguei ele ali e falei, padre, faz um vídeo conosco, gentilmente, né? Então, quer dizer, ele tem os deveres dele. Mas, por favor, comenta aqui para que a gente possa fazer outros vídeos, não é, Flávio? Pois então, vamos lá. O primeiro dogma de todos é Maria, Mãe de Deus. Veja bem, esse dogma foi proclamado no concílio de Éfeso, no ano 431. Mas o concílio de Éfeso não foi um concílio mariano, foi um concílio cristológico. Qual é a base do problema? Nestório era um bispo, que ele dizia que em Jesus Cristo, Nosso Senhor, havia 2 pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina. E que, portanto, Maria seria a mãe da pessoa humana. O dogma católico qual que é? Que existe 3 pessoas na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é o Verbo. E das 3 pessoas é o Verbo que se encarna. Então, quer dizer, em Jesus Cristo havia uma única pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, então ele tinha 2 naturezas, natureza humana e natureza divina, unidas em uma única pessoa. Só que, veja bem, Anderson, as ações são da pessoa.
Quando eu escrevi uma carta, não é que falou a mão do Padre Wagner, não, o Padre Wagner. Sim. O jogador fez um gol, o Ronald fez um gol. A perna não, a pessoa. Então, todas as ações de Jesus Cristo são da pessoa divina. Então, Maria foi mãe de quem? Foi mãe da natureza humana, unida à pessoa divina. Então, foi mãe de Deus, da pessoa divina. Não é que ela gerou a divindade. A parte humana de Jesus, sim, que foi feita, veio de Nossa Senhora, né? Sim. A parte humana. Então, mas essa parte humana está unida à pessoa divina. Então, ao ser mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a única pessoa que tem guia divina, então Maria é mãe de Deus. Mas hoje, olha só que interessante. O protestante fala assim, não, Maria não pode ser mãe de Deus porque Deus não pode ter mãe. São os mesmos que falam que Deus morreu na cruz. Mas como é que você pode falar que Deus morreu na cruz? Deus também não pode morrer? O Todo-Poderoso. É Todo-Poderoso, claro. Mas como é que, então, quem morre na cruz? A natureza humana unida à pessoa divina. Então, por isso que a gente pode falar, Deus morreu na cruz. Então, essa seria uma objeção importante para os nossos amigos católicos que estão acompanhando. Vai ter um monte de protestante xingando aqui. Vocês já estão perdoados, mas vocês estão na mentira. Mas vocês vão ficar falando um monte aqui. Mas calma aí, esse é uma objeção, padre? Então, como que Deus ele vai morrer na cruz? Exatamente. Se ele é Deus. Quem morre na cruz é a natureza humana unida à pessoa divina. Então, a ação de morrer na cruz, como é da pessoa divina, a gente pode falar Deus morreu na cruz. Ou a gente pode falar Deus caminhou entre nós. Deus teve uma mãe, claro, porque a ação de ter mãe de quem que é? Da pessoa divina. Esse é o núcleo ali. Então, a união hipostática, que é uma coisa que, inclusive, é fundamental para a gente entender toda a obra da redenção. União hipostática, a união da natureza humana com a natureza divina na pessoa do Verbo. Na pessoa do Verbo. Então, não tinha pessoa humana em Jesus. Por isso que todas as ações dele são teândricas, né? Divino-humanas, de Deus. Então, esse é o primeiro dogma. Então, já começa. Então, que Maria então, foi preparada para ser mãe de Deus. A parte humana de Jesus, o DNA, que a gente pode falar, porque não teve pai humano, veio da Virgem Maria, sim. O sangue, o corpo, ele foi gerado por Espírito Santo, então Maria foi preparada para ser mãe de Deus. Já começa assim, então por isso que tem todos os privilégios dela. Então, os outros privilégios vêm disso, desse primeiro dogma, que é o mais importante de todos. O segundo dogma mariano, virgindade perpétua, foi proclamado no Concílio de Latrão, ano 649. Maria foi virgem antes, durante e depois e toda a vida dela. Bom, então Jesus não teve pai humano, São José ele foi pai adotivo. É interessante isso, Anderson, porque outro dia colocaram uma foto lá, né? Falaram, como seria Jesus? Horrível. Porque colocaram uma foto lá, como seria Jesus. Eles fazem, né, um estudo meio semita e tal. Mas parecia um bandido, entendeu? Um negócio assim de doido, sabe? Aí eu falei, mas olha, também essa pesquisa que eles fizeram não vale nada, porque Jesus não teve pai humano. Foi gerado por Espírito Santo, porque alguém fala, mas Jesus não foi esse loiro dos olhos verdes que colocam aí nas fotos, isso não é semita. Isso sim, se o pai humano de Jesus fosse São José. Uhum. Mas como ele foi gerado pelo Espírito Santo, qual o problema de o Espírito Santo querer um filho com olhos verdes, olho azul? Não tem nenhum problema. Então, porque ele foi participativo ali, né? Então, por isso que eu só digo isso nesse sentido. Se aparecer uma foto lá, falar, esse é o verdadeiro Jesus. Não, e depois outra coisa. O Santo Sudário também nos apresenta também como seria Jesus, né? A contextura física de Jesus, né? Tá ali no Santo Sudário, que seria ter um motivo de um outro vídeo pra gente falar, né? Do Santo Sudário, né? Mas não vai dar tempo. A gente vai fazer um monte de vídeos, viu, cara? Um monte. Mas então, agora bem, olha só a conclusão. Aquele ventre que acolheu Deus, aquele ventre que foi a morada de Deus, se abriria depois para um pecador? De jeito nenhum. Por isso que Maria foi virgem sempre. Não seria maculada por um outro ser humano pecador? E quando, por exemplo, as pessoas falam assim, mas para uma pessoa nascer de uma mulher, um ser humano, tem que rasgar a carne da pessoa. Então só pelo o rasgar da carne, ela já deixaria de ser virgem. Como responder a isso, padre? Então, a resposta é Santo Agostinho que dá. Ele fala, como a luz do sol transpassa um vidro, assim foi o nascimento de Jesus. Eu gosto muito também o que vai dizer São Cirilo de Jerusalém. Ele vai dizer que, da mesma maneira que Cristo, como ressuscitado, atravessou as portas do cenáculo, Cristo, ele atravessa o ventre da Virgem Maria sem rasgar a sua carne. Exatamente. Por isso que nós, católicos, vocês que estão vendo esse vídeo, nós não nos baseamos somente nas Escrituras. Nós temos a tradição, temos o magistério e temos a mente brilhante desses homens que foram iluminados, como Santo Agostinho, como outros santos doutores da igreja, para nos trazer essas verdades. Mas e a lógica também?
Porque a Bíblia supõe que você é uma pessoa que usa lógica. Então, qual é? Não, mas qual é? Tá o seminarista Flávio, ele adora. Porque se você falar, não, isso não está na Bíblia, mas irmão, a Bíblia usa, você pensa, entendeu? Se Maria é mãe de Deus, como é que depois vai ter um ser humano pecador ali no ventre de Maria? E mais uma coisa ainda interessante que eu ia falar agora, o tema da virgindade, então, ela é virgem antes, durante e depois, transpassa, né? Santo Agostinho fala como a luz do sol passa, né? Ou como o corpo glorioso também transpassa, né? Assim foi o nascimento de Jesus Cristo. Então, quer dizer que ela permaneceu virgem a vida inteira. O próximo. Agora, porque ó, o tempo né? Não vai dar tempo, né? Eu sabia que nós... Não, ainda tem 12 minutos. 12 minutos. Mas eu já vi o seu perfil lá na palestra. E infelizmente, pessoal, eu tô com o celular aqui cheio de coisa. A gente ficaria 1 hora. A gente tem aqui, padre, a gente tá no 15 minutos. Não, mas eu ia falar uma coisa, agora esqueci. Eu sei o problema de fazer improvisação também, né? Não, Nós falou depois o tema da virgindade perpétua, então. Depois, Imaculada Conceição. Por que Maria foi imaculada? O Papa Pio IX, que proclamou esse dogma, ele falou assim, em atenção aos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria foi concebida sem pecado. Então quer dizer que, na verdade, Deus aplicou a ela antecipadamente os méritos da paixão de Cristo. Por isso que ela é imaculada. Vocês entenderam, pessoal? Antecipadamente. Então isso daí é uma coisa que ela cantou no Magnífico. O poderoso fez em mim maravilhas. Isso. Ela atribui a Deus, minha alma glorifica o Senhor, mas foi Deus quem a quis fazer imaculada, cheio desses privilégios. Tanto que São Luís vai dizer, Deus se uniu todas as águas e chamou de mar, reuniu todas as graças e chamou a de Maria. É muita graça, muita graça, sim. Mas, desculpa, só para voltar aí um argumento importantíssimo, né? Isso, pode voltar. Da virgindade perpétua. Isso. Mas na Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Não são irmãos. Eram parentes, né? Tanto é assim que quando Jesus morre na cruz, para que ele deixa a Virgem Maria? Para São João. Para São João. Porque se tivesse outros irmãos, legalmente, na lei, o irmão que viria depois de Jesus teria que assumir a mãe. Entendeu? E ele deixou para São João, que não tem nada que ver. Não tem nenhuma ligação de parentesco com Jesus. Chupa essa manga, e agora? Exatamente. Porque se Maria tivesse outro filho, esse outro filho teria que se encarregar dela, né? Juridicamente, entendeu? Então, quer dizer, aí não tem nenhum sentido Jesus ter entregado a mãe dele para outra pessoa que não tem nada a ver com a família. Então aí já vê que Jesus era filho único. Bom, então voltando. Então, o Papa Pio IX proclamou então o dogma da Imaculada, então, em antecipação, foi aplicado ali. Então, mas lógico também, aí a lógica é, como é que alguém que é pecadora seria a mãe de Deus? Como é que poderia gerar o Filho de Deus? Né? Então, veja que tudo lógico. Se aplica antecipadamente os méritos da paixão de Cristo a Maria. Então ela foi também imaculada. Não teve pecado. Então, nem pecado original, nem pecado venial, nem imperfeições. Nenhuma. Não existiu um movimento de preguicinha. Nada. De ira, de nada. Foi assim, perfeito. Imaculada até cheia de graça, inclusive. O anjo quando fala ave cheia de graça, né? Significa ausente de pecado. Então, Nossa Senhora teve todos esses privilégios. Com certeza. Então, você escutou bem o que o padre disse? Isso daí é bom para você depois quiser pesquisar mais um pouquinho. Os méritos da paixão de Cristo foi colocado em Nossa Senhora, aplicado de maneira antecipada. Exatamente. Então, na verdade, é isso que precisa sobre o dogma, né, padre? Porque tem gente que fala, então ela não precisou de um Salvador. Claro que precisou. Ela também foi redimida por Cristo. A primeira redimida. A primeira redimida. E o último dogma, 1950, pelo Papa Pio XII, a Assunção da Santíssima Virgem Maria em corpo e alma ao céu. Interessante esse dogma, porque tá no YouTube, hein? Se você colocar, dá para ver ainda a filmação ainda, tem a filmação da proclamação. Viu a festa? A Praça São Pedro lotada, assim, mais cheia. Quando o Papa proclama, mas é um aplauso. O pessoal, uma coisa linda. Eu guardei esse vídeo porque eu falei, não, isso eu vou guardar comigo, que é uma coisa linda. Maravilhoso. E aí, então, quer dizer que Maria, ele fala assim, terminados os dias de sua peregrinação terrestre, foi levada pelos anjos ao céu, em corpo e alma gloriosa. Porque também se pode pensar, mas como é que o corpo que gerou Deus se apodreceria no sepulcro? Se o corpo de Jesus foi imune da corrupção, ele ressuscitou, por que não a mãe? Quem manda é ele. Eu tenho um livro lá do Michael Costa, muito legal, que ele fala assim, eu queria minha mãe comigo, em corpo e alma, e quem manda sou eu. Mas enfim, mas também é a lógica que você vê disso, né? Aquele corpo, né? O corpo que nos redimiu veio de quê? Da Virgem Maria. O sangue que nos redimiu veio da Virgem Maria também. Então como é que ia apodrecer no sepulcro? E você usa a lógica. Você, meu irmão,
tem poder, você deixaria sua mãe apodrecer no sepulcro? Você seria um filho desumano, né? Falei, mas seria um tapa, né? O filho que falasse isso, né? Você usa lógica. Claro. O padre está te chamando para pensar. Então. Se você deixaria a sua mãe apodrecer no... Agora, calma lá. Quem que é Deus? Exato. 1 João 4,8, Deus é amor. Você imagina com que amor Deus não amou a Santíssima Virgem Maria? E ele a deixaria dessa maneira? Sim. Então, assim, é muito lógico esse dogma e é muito belo. Padre, ela morreu? Como que é? Então, aí já... fala sobre isso? Então, aí isso está discutido. Porque, de fato, veja que o Papa... ele falou assim, depois da morte, ele fala, terminados os dias de sua peregrinação terrestre. Não deixou aberta a discussão. Tem teólogos que dizem que sim, que ela morreu, para mais semelhar a Jesus Cristo, que morreu também. Eu acho isso daí bonito. São João Damasceno fala que ela morreu de amor. Morreu de amor, né? Ó, pessoal, o padre citou São João Damasceno. Veja bem, a gente tem na Editora Imaculada um livro chamado Em Defesa de Nossa Senhora contra os Ataques Protestantes e tem todo o relato desse dogma por São João Damasceno. Vou deixar depois o link aqui para vocês de 3 livrinhos que defende a fé católica contra os ataques protestantes, mas essa questão de São João Damasceno é linda, porque morreu de amor. Entendeu? E aí depois morre, os anjos levam ela, que inclusive a tradição vem dele. Ele foi o maior defensor, né, e propagador dessa devoção, desse dogma, foi São João Damasceno. Que é legal que ele fala, né, que os apóstolos já estavam em missão, aí já pressentindo que Nossa Senhora iria morrer, reúne todos, né, aí ela morre, vão lá, colocam ela no sepulcro, e quem chega atrasado? Tomé. Sempre ele, né? Que nem na aparição, né? Aí Tomé falou, não, eu cheguei agora, eu quero ver ela, quero ver ela. Então quando foram lá, no túmulo ela já não estava mais. Que tinha sido levada então pelos anjos ao céu, né? Gloriosa. Então ele que transmitiu esse dogma. Então, pessoal, vejam bem, esses são os 4 dogmas. Se alguém fala assim, padre, falou de Nossa Senhora e não proclamou os 4 dogmas, não falou a verdade. Que são dogmas. Os dogmas na Igreja Católica são isso, para conservar a verdade, né? Então, esse vídeo que circulou, todo mundo feliz, mandaram para mim, alguém falou, mas padre, olha que maravilha, coisa linda. Eu falei, não, mas vamos devagar, entendeu? É assim, então, eu acho que a gente tem que ter uma volta, então, à verdade de Nossa Senhora. A verdade é esses 4. E você viu que tudo o que o padre falou aqui não é produto da mente dele. Ele estudou. Então eu já falei algumas vezes, padre, sobre o que dizia o 4º Concílio Lateranense. A ignorância é a mãe de todos os erros. Sim. Então você vê como que é importante o estudo, a dedicação, o conhecimento da verdade, que é um sacerdote. Então é a tarefa dele, é a missão dele. Mas você como leigo também tem essa missão. Filipenses capítulo 1, versículo 16, São Paulo vai dizer, tenham por mim a missão da defesa do Evangelho. E uma das frases que eu disse já muitas pregações minhas, padres, é católico ignorante. É um futuro protestante. Exatamente. Certeza. Mas católico com Maria, como vai dizer São Luís de Montfort, é um apóstolo dos últimos dias. Sim. Então, estude a sua fé, busque o catecismo da igreja, busque os documentos da igreja, para que você... Porque Santo Agostinho dizia, nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, tendo o amor, não tem como não defender aquilo que se ama. Tá? Você quer falar alguma coisa? Não, depois, Anderson, uma coisa interessante, olha só, né? Outro dia eu estava na paróquia, São João Paulo II, e eu falei assim, pessoal, eu submeto tudo que eu falo, tudo que eu ensino à Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo. Não quero dizer nada que seja contrário ao que é ensinado pela igreja. Mas não porque eu sou um robô, não porque eu sou um manipulado, porque essa é a verdade. Né? Eu quero estar totalmente fiel ao que a igreja ensina. E pessoal, coisa linda, a fé católica é maravilhosa. Aqui, daqui, Flávio. Aproveitando aqui, ó, o catecismo. Eu falei outro dia lá para o pessoal, falei, ó, esse livro aqui, ó, não pode faltar no lar católico. Bíblia e catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Ou esse, ou de São Pio. O catecismo, tem que ser o catecismo aprovado pela Igreja Católica. Né? Mas exatamente. E o lindo que é ser católico, meu irmão, é lindo demais. Olha, pessoal, eu acho que vocês devem estar muito felizes aí vibrando do outro lado, tá? Por esse vídeo, por você ver representar um padre da fé católica. Então, novamente, como eu disse para vocês, se vocês têm interesse em algum tipo de conteúdo, coloca aqui, tá? Reze pelo padre, para que ele tenha longa vida para amar e defender a fé da igreja. E, padre, teria outras oportunidades da gente fazer uns outros vídeos? Sim, sim. Então, hein? Eu vou até o senhor, ou pode o senhor ser. Pode ir lá em casa. Isso, a gente combina. A gente faz com certeza. uns videozinhos. Então, padre, eu quero agradecer muito.
E eu gostaria que o senhor, a gente tem ainda uns 1 minutinho e meio, deixasse um recado para os católicos relacionado a estudo, conhecimento. Fala do seu coração para Isso mesmo. Olha, acabei de dar, para a palestra que eu dei agora, eu estudei muito, sobretudo os padres da igreja, né, que é todos aqueles que vieram logo depois dos apóstolos. E aí você vai vendo realmente como tem toda uma união perfeita da igreja católica. Com eles, eles manifestam o que é a igreja católica. O estudo faz parte, meu irmão, né? Lógico que você não vai agora começar a ler um tratado de teologia, suma, mas vai devagarzinho, vai lendo o catecismo. Outro dia uma pessoa lá, uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, falou, padre, eu quero estudar os mandamentos, como é que eu faço? Catecismo. E ela começou com o marido. Cada dia, né, eles faziam uma oração, vamos pro primeiro mandamento. Eu vi lá o catecismo da igreja católica, o que manda, o que proíbe. Imagina a felicidade dela quando mandou um vídeo, falou, padre, olha que áudio, que coisa maravilhosa. E aí, para aprofundar mais, ainda fui depois indicando mais obras, né? Mas então, meu irmão, estude, porque os que são inimigos da igreja é porque não conhecem. E aí a ignorância é isso, te leva depois a odiar. Frutucci falava, quem odeia a igreja, não odeia a igreja, odeia a imagem falsa que eles têm da igreja, porque não estudam. Essa frase dele né? Então é uma coisa maravilhosa. Então, estude e qualquer dúvida pode falar com o Anderson, ele tem meu contato aqui, estou à disposição. Isso mesmo. Padre, sapeca a gente numa bênção aí. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva!